Oi, gente, eu sou o Rishi e sejam bem-vindos ao meu quarto. Esse lugar que eu leio, que eu viajo através das minhas leituras e também para ser esse local de mais aconchego, porque o meu quarto, para mim, é muito aconchegante. E eu gosto de ter também minhas amigas quando vêm para minha casa no meu quarto, porque é justamente o local que a gente conversa. E esse vídeo, assim como os próximos, será uma conversa nossa. Não é só eu aqui sozinho e você aí. Mas se a gente fala sobre livros, se a gente lê, se a gente viaja, se a gente imagina, se a gente explora, a gente está conversando de alguma maneira, mesmo que inconscientemente. Então, se eu tô aqui falando sobre livros, assim como você que está aí conversando comigo, você que está me assistindo, a gente tá conversando de alguma maneira. E eu acho isso uma das coisas mais lindas, porque é isso que nos une. Então, o primeiro livro que eu escolhi para falar aqui foi A Misteriosa Livraria Yokai, do Eliel Barberino. Esse livro aqui é nacional, publicado pela Faro Editorial, é uma ficção de cura. E assim, gente, ele a longo prazo ainda parece fresco na minha memória, porque já faz um tempinho que eu li ele esse ano. Faz um tempinho, não faz muito tempo, assim, porque eu li mais do meio pro final do ano. E eu acho que ele é tão bonito, ele pode trazer tantas reflexões e ensinamentos, ensinamentos sobre alteridade, sobre diferença, sobre o lugar em que eu me vejo, o lugar que eu sou colocado pelo outro e como eu tomo posição e partido a partir disso. Porque a gente tem aqui o Hiro. Ele é um jovem de 20 e poucos anos, ele herda do tio uma livraria. Que livraria engraçada é essa? Que ele nem queria, uma livraria estranha. Ele é do Japão. E aí, ele tá. Ganhei essa livraria, não era o que eu queria, mas fazer o quê? Ele abre a livraria e a livraria Yokai. Yokais são figuras, entidades do folclore japonês. E esse livro também vem com bastante cultura, porque o Eliel Barberino, o autor, ele tem muito conhecimento sobre isso, sobre a cultura japonesa. E também a gente para pensar em como a vida do Hiro mudou. Porque o que aconteceria se ele ganhasse outra coisa de herança? Onde será que ele estaria? E aí vem para quando a gente também está nessa posição de escolher. O Hiro ele não pôde escolher, mas se a gente também para pensar nas nossas escolhas e em como escolher é perder. Aliás, eu falei agora que o Hiro não podia escolher, mas ele podia escolher ter vendido, ou ele poderia escolher não ter ficado. E como é que a gente escolhe as nossas perdas e os nossos ganhos? Porque se eu escolho, eu tô perdendo, mesmo que eu ganhe. E como é que eu abdico? Como é que eu lido com essa angústia? E como é que eu recomeço? Como é que eu desfecho? Como é que eu me reinvento a partir disso? Então ele abre e aí ele começa a ver essas figuras chamadas de yokais. E aí a figura não sabe que ele vê. E depois há um diálogo entre eles. Ó, você tá me vendo? Você consegue me ver? Fazia tempo que um ser humano não me via. E como é que a gente também, nessa posição da figura yokai, lidamos quando nós somos vistos por esse outro? E como é que a gente também vê o outro? Quando é que a gente passa a começar a esse tato de empatia na nossa vida? E o quanto a gente também se coloca no problema do outro. Porque o que é que daquela queixa é responsabilidade nossa? E o que é que a gente pode também ofertar de ajuda? E na nossa própria queixa? O que é que tá ali entre o que é meu, o que é de minha responsabilidade e o que é que eu posso resolver e o que é que eu não posso. O Hiro conhece um garoto, esse garoto ele é do Brasil, ele vai passar um tempo no Japão
E aí esse livro também traz as autodescobertas, que é justamente sobre a metamorfose que nós somos. Justamente esse movimento. Eu não estou cristalizado no mundo, parado no lugar, porque eu me movimento, eu cresço, eu penso, eu crio, eu provo, eu degusto, eu paro quando eu quiser, mas eu também posso continuar. Eu sou, eu nasci, eu escolho, eu me responsabilizo, eu enfrento. Às vezes eu não enfrento, mas eu vivo a minha vida, eu existo. E nessa existência eu também me deparo com essas múltiplas possibilidades do ser que sou eu. E nesse livro o Hiro tem justamente uma certa epifania, eu acho. Porque ele se vê nesse lugar também de escuta. Ele se vê nesse lugar de amar. Ele se vê nesse lugar de se proporcionar a abarcar o sentimento, a bancar o sentimento. E esse livro tem um final lindo, eu não vou falar, né, porque senão é spoiler. Esse livro é realmente, assim, um chá num dia chuvoso. Nossa, esse livro te tira da ressaca literária muito fácil. Então fica aqui a minha recomendação, A Misteriosa Livraria Yokai, do Eliel Barberino.